E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para o nosso curso Atualização Pós-Edital, falando sobre a comunicação, né? A comunicação que é um dos aspectos aí dentro da função. Nós temos 4 funções administrativas ou funções do administrador, que é o planejamento, organização, direção e controle. A comunicação é um dos aspectos que estão dentro da direção, conforme nós veremos aqui a seguir, tá bom? Então, vamos lá, vamos com tudo. Pessoal, dentro do processo organizacional, ou daquilo que eu acabei de falar, das funções administrativas, nós temos aqui, para a chavinha nato, né, que ele é composto, essas funções, o processo é composto por 4 aspectos básicos. O primeiro deles é o planejamento, organização, direção e o controle. Isso é o que nós chamamos de processo administrativo. Vulgo, né, para decorar, a gente fala, pode ser, planejamento, organização, direção e controle. O que nós vamos trabalhar aqui hoje, pessoal, é um dos aspectos daquela pessoa que tem a característica de dirigir, que é o fator da comunicação, né? Então, aquela pessoa que ela está na função de dirigir, de direção em uma organização, né? Ela é aquela pessoa que influencia, que motiva as pessoas a alcançar os objetivos da organização. Então, por isso que ela lida com aspectos de influência, de comunicação, orientação, motivação e liderança. E a comunicação é um desses aspectos aí. Tá? Lembrando que todas essas fases de planejar, organizar, dirigir, controlar, é dinâmico, né? É cíclico, é interativo. Todas essas funções, elas estão ali entrelaçadas. Beleza, pessoal? Então, olha só, o que é o processo de comunicação, então, professor? Processo esse que é muito importante dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas, tá? Então, podemos afirmar que o processo de comunicação, apesar, né, que nós vimos agora que ele está mais ligado à função de direção, na verdade, nós precisamos de pessoas que se comuniquem bem em todas as funções, dentro da função de planejamento, de organização e de controle, e não somente de direção, né? É o que nós chamamos ali, pode ser, tá? Então, aqui dentro, ó, da direção que está a nossa função de comunicação, tá bom? Pessoal, a comunicação, ela é definida como um processo interpessoal. Isso aqui é a definição, né? Interpessoal porque é o quê? Entre pessoas. Para se comunicar, precisa ter alguém que fale e alguém que escute. Alguém que escute e alguém que fale. Alguém que codifique a mensagem, alguém que decodifique a mensagem. Por isso que é um processo interpessoal de envio e recebimento de símbolos, né? Então, aí, símbolos você pode ter como um gesto, como um texto, tá bom? Como alguma mensagem, tá? Que sejam atreladas aos dois, a comunicação. Então, a comunicação ela é capaz de influenciar os indivíduos na busca dos objetivos organizacionais, conforme eu falei agora há pouco, né? E é claro, a pessoa que se comunica bem, ela faz com que a pessoa entenda bem, e aí a pessoa acaba se comprometendo com os objetivos da organização. Então, essa comunicação, nós falamos que é um processo de mão dupla, né? A mensagem tem que ir e ela tem que voltar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, isso aqui é uma das coisas que a banca mais gosta de cobrar em prova, que são os elementos do processo de comunicação, né? Quando a gente pega aqui, ó, nós temos aqui alguns elementos, né? Fonte, transmissão, canal, receptor, destino e o ruído. O ruído, pessoal, são espécies de barreiras, tá? Que vão atrapalhar a comunicação, vai distorcer. A pessoa está muito emotiva, ou a pessoa está triste, ou com algum outro sentimento, então vai acabar atrapalhando. Isso nós chamamos de ruído. Tudo que atrapalha, né? Tudo que é uma barreira na comunicação, distorcendo a mensagem, nós chamamos de ruído. Mas e a fonte, pessoal? A fonte, pessoal, é aquela que inicia, tá? Inicia o processo de codificar a mensagem. Se a gente pensar aqui num avião, tá bom? E geralmente as bancas trazem nas questões exemplos assim, ligados ao avião. Se a gente pensar aqui no avião, a fonte seria o quê? De onde está partindo? Está partindo do piloto de avião. Mas quem é o transmissor? O transmissor é o rádio. Agora, nós temos um canal, né? O canal é o meio, é por onde vai circular. Então, vai ser antena de transmissão, ondas de rádio, né? Bluetooth, por exemplo, seria o canal, ou canal barra meio, é a mesma coisa, tá? Receptor, aqui nós temos aqui quem manda, que é a fonte onde está saindo, receptor é aquele que vai ouvir, né? No caso aqui, ó, o rádio, né, da torre. E aí o destino, que é o controlador do voo, né? O controlador de voo. E nesse período a gente tem também o ruído aí que pode atrapalhar, né? Essa mensagem que saiu daí até chegar aqui, ó. Pode ter ruído aqui dentro. Beleza? Se tudo acontecer bem e não tiver ruído, né? Se tudo acontecer dentro dos conformes, a gente acaba tendo um feedback aí, positivo ou negativo.
Um feedback é um retorno, né? Que a mensagem chegou, que foi entendida, foi compreendida. Beleza, pessoal? Então agora vamos focar aqui em aspectos ligados à banca aí, beleza? Só um minutinho, só organizar. Ah, beleza, beleza, beleza. Pronto. Pronto. Então vamos lá. Vou fechar aqui. Show. Vamos lá, pessoal. O que é um emissor? O que é o emissor? O emissor, né, é a fonte de mensagem. Pode ser uma pessoa, o emissor, aquele que está emitindo, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, ou pode ser, inclusive, uma organização querendo se comunicar. Então, o emissor é a fonte, é a origem. Pessoa, um grupo de pessoas, é a organização. Receptor é o destinatário, né, pessoal? É aquele a quem a mensagem é enviada, é aquele que ouve, é aquele que recebe a comunicação, e é aquele que é responsável por compreender, certo? A mensagem é o quê? É o que está sendo enviado, é o produto codificado, é aquilo que o emissor quer falar, para que o destinatário possa ouvir. Então, a mensagem ela pode ser um texto, ela pode ser um gráfico, pode ser um símbolo, pode ser uma fala, beleza, pessoal? Pode ser algo fisionômico, né? Pode ser sonoro, pode ser até um gesto, o guarda de trânsito ali, né? As placas, pode ser gestual, né? Não precisa ser linguagem verbal. O código, o que é o código, pessoal? O código é o produto da codificação da mensagem, né? Então, isso aqui é a ideia do emissor. Agora, isso aqui ó, vai representando entre palavras, gráficos, imagens, sons. Isso, ou seja, nós chamamos tudo isso, palavras, gráficos, tal, de códigos. Códigos. Então, código é o quê? É como está sendo comunicado. Palavras, gráficos, imagens, gestos. Beleza? Tranquilo? Canal. Canal é o meio. Canal é o meio. Tá aqui os dois, ó. É o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Então, nós temos aí, por exemplo, o meio pode ser o aparelho telefônico, né? E o seu sistema de transmissão. Pessoal, então, o canal é o meio de transmissão entre a fonte e o destino. Então, aqui a gente tem a fonte de onde sai o destino. Então, o canal por onde segue isso aqui é o meio, canal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá agora, começar fazendo uma questão aqui da banca, nosso rumo. Beleza? Assistente administrativo, né? A comunicação eficaz, tá? O que é a comunicação eficaz? É aquela em que a pessoa fala e a pessoa compreende perfeitamente. Quando isso acontece, é uma comunicação eficaz, tá? A comunicação eficaz é uma habilidade especial que, como qualquer outra, pode ser aprendida, exercitada e aperfeiçoada. No teleatendimento ao cliente, saber ouvir é fundamental para o sucesso da fidelização do negócio. Analise as afirmações abaixo, em que são apresentadas 5 elementos básicos para se estabelecer a comunicação. Então, são os elementos que nós acabamos de trabalhar aqui, pessoal, elementos do processo de comunicação. Vamos lá analisar bem de boa, né? Primeiro, emissor. O emissor é aquele que apresenta a ideia, é aquele que apresenta a ordem, a sensação, a opinião, o conhecimento. É quem recebe, errado. Quem recebe é o receptor. Então, a primeira está fora, a gente já pode vir aqui na letra A, tirar, pode vir aqui na letra C e tirar, né? 2, receptor. Receptor é aquele que vai receber a mensagem, o código, a ideia, né? Então, vamos lá. Aquele que recebe, ó, beleza? Aquele que apresenta é o emissor. Quem recebe é o receptor. A ideia, a ordem, a sensação, a opinião ou o conhecimento. Aqui não mudou nada, né? De uma para outra, né? Só que apresenta é o emissor, recebe. Quanto ao seu conteúdo, é aquele que recebe tudo isso, a ideia tal quanto ao seu conteúdo. Exatamente, pessoal, a questão 2, ela tá boa, tá? Ela tá bem bacana aqui para nós. Vamos marcar ela certa. Mensagem é a ideia. Mensagem é a ideia, a ordem, a sensação, o conhecimento quanto ao conteúdo. É sobre o que se fala. E isso, pessoal, a mensagem é isso, é sobre o que se fala, é a ideia, aquilo que está sendo comunicado. A mensagem, beleza? Se eu escrevo uma carta para alguém, a mensagem é aquela ideia que eu escrevi, né? Aquele conhecimento, é o conteúdo. Então, tá certinho, tá? 2 e 3, eu posso eliminar o que aqui? Por enquanto, nada, né? Por enquanto, nada. Beleza? Então, vamos lá. 4, código. Código. O que é o código? É o processo ou fenômeno utilizado para veicular a mensagem. Processo ou fenômeno utilizado para veicular a mensagem. É o aparelho, tá? É o aparelho telefônico e o seu sistema de transmissão. Pessoal, o que vocês acham? O que vocês acham? Pessoal, ó, vamos lá. Aparelho telefônico, ó, e o sistema de transmissão não é o código é a própria mensagem. Na verdade, nós estamos trabalhando aqui com o canal, beleza? Então, a 4 está incorreta porque é o canal. Sabendo disso, ó, a gente vem aqui e tira a letra E.
né? A gente tira aqui a letra E. A letra E, né? Meio, ó, o meio. Pessoal, o meio, vamos lá. Ó. O meio e o canal é a mesma coisa. O meio e canal é a mesma coisa. Então, vamos lá. Meio é o ambiente de trabalho como um todo, onde a infraestrutura, a organização são indispensáveis para uma boa comunicação. Não, pessoal. Isso aqui não é o canal. Isso aqui não é o canal, tá? O canal seria a onda de rádio, a frequência. Então, o canal é por onde a mensagem vai, não é de onde ela partiu. Beleza? Então, nós ficamos aqui com a letra D. Letra D. Vamos lá para a questão 2. A linguagem é um meio de expressão e comunicação entre pessoas. E usá-la de maneira adequada é um ponto fundamental para que o processo de comunicação seja eficaz. Evitar um vocabulário rebuscado em demasia, por exemplo, auxilia a compreensão do interlocutor. Dos exemplos a serem citados, assinala a alternativa que não apresenta uma abordagem correta. Não apresenta. Pessoal, o uso de palavras simples e compreensíveis pode agilizar o diálogo, tornando satisfatória a experiência do cliente com o operador. Certo, pessoal? As mensagens em geral, né, a comunicação, ela tem que ser clara, objetiva e concisa. Isso aí são atributos, são características da redação oficial. Então, a primeira está certa, mas ele quer uma que não apresenta. Então, vamos tirar ela, né? Eventualmente, o interlocutor irá comunicar-se de forma inteligível, né? Nestes casos, recomenda-se o uso do futuro mais o verbo no gerúndio, formando uma perífrase que transmite, né? Pessoal, perífrase é o quê? É você trocar um nome por uma característica. Se eu coloco aqui, por exemplo, ó, a cidade maravilhosa, todo mundo, em tese, sabe que é Rio de Janeiro. Você fala Terra da Garoa, São Paulo. Então, quando eu troco um lugar por uma característica, isso aí é uma perífrase, é uma figura de linguagem, né? Então, não é ideal você fazer isso. O uso de gerúndio também, excessivamente, é condenado. Gerúndio é o quê? Você ficar usando ali os verbos, o cara liga para você, você fala assim, ó, o cara fez um pedido, aí você fala assim, eu vou estar anotando. Não, o certo é falar, eu vou anotar, eu anotarei. Agora, eu vou estar anotando, eu vou estar falando, eu vou estar repassando. Gerúndio é o verbo terminação ND, ó, repassando, falando, eu vou estar cantando. Então, isso é o gerundismo que nós falamos, isso aí é reprovável na língua portuguesa. É o nosso gabarito, né? A utilização de vícios de linguagem, como a cacoépia, o que é isso, pessoal? Cacoépia é quando você fala errado. Então, o certo é falar cuspe, aí você fala guspe, porque não sabe, porque escutou errado, e você começa a falar assim, isso é a cacoépia. O que é a silabada, né? Silabada ou prosódia. É quando você fala a sílaba tônica de forma errada. A banca, por exemplo, ela gosta de falar muito rúbrica. Tá errado. A sílaba tônica não é o não é rúbrica. A sílaba tônica é o bri, então a pronúncia correta é rubrica. Então, quando você erra a sílaba tônica, né, nós temos aí, então, um erro de silabada, né, ou prosódia. E a cacofonia é quando você, na junção de duas ou mais palavras, traz um som estranho. Por exemplo, eu vi ela, aí dá a ideia daquela vielazinha. Cadê ela? Parece cadela, né? Então, isso é a cacofonia, né? Então, vamos voltar agora, já expliquei o que é, né? A utilização de vícios de linguagem, né, como esses daqui, ó, embora corriqueiro em conversas cotidianas, exatamente, nós falamos muito, deve ser evitada, tá certo, mas está errada porque ele quer uma incorreta, né? Procurar alternativas à palavra não, favorecendo o desenvolvimento da ação a não criar uma atitude mental negativa. Isso também é algo positivo, você não pode, onde é que fica tal coisa? Eu não sei. Onde é que eu pego essa informação? Não sei. Pessoal, isso não é legal. Então, procurar alternativas à palavra não, ou seja, para não dizer não, você traz outra informação. Né? Estar atento ao tempo verbal, focando no presente, faço, atendo, converso, né? Dessa maneira, seus argumentos serão reforçados, exatamente. Né? No texto narrativo, a gente conta o que aconteceu. O futuro a Deus pertence. Então, nas comunicações oficiais, né? A gente é agora. Então, a gente coloca lá, solicito, solicitamos, encaminho, encaminhamos, sempre o tempo presente, tá? É o ideal, beleza, pessoal? Então, tá certo, mas tá errado, né? Porque ela queria uma incorreta. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Pessoal, só um minutinho, rapidinho, que eu já volto, tá? Só um minutinho, que eu acho que eu deixei aqui a janela aberta aqui. Só um minutinho que eu já volto.
Opa, voltei, viu, gente? Começou a chover e deixei a janela aberta, tá bom? Então vamos lá. Questão 3 aqui, ó. Em relação ao processo de comunicação, não é isso? Observe a tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voz, aparelho. Então ele vai falar aqui, ó. Levando em consideração os componentes do processo de comunicação, a sala alternativa que apresenta a sequência que completa a tabela corretamente. A voz, pessoal, a voz, ó, voz é de onde está saindo, não é isso? Onde está saindo. Então, ó, nós temos aqui, ó, a fonte. A fonte pode ser uma pessoa, a voz da pessoa, tá bom? Beleza? Ele trocou ali a pessoa pela voz. A fonte é de onde está saindo. Se a gente voltar lá no nosso mapa, ó, fonte, ó. Fonte é de onde está saindo, ó, o piloto. Está saindo do piloto. Só que ela trocou a pessoa, né? Ela trocou a pessoa, o piloto, pela voz. A voz é de quem? Do piloto. Então, cuidado com esse tipo de questão fuleira aqui, tá? Vamos lá. O aparelho, o aparelho telefônico é o quê, pessoal? É o transmissor, ele que vai transmitir. O fio condutor desse aparelho, isso aqui é o canal ou meio, né, pessoal? O outro aparelho vai ser, ó, se um transmitir, o outro aparelho vai ser o receptor, transmissor e receptor, né? O ouvido, ó, ouvido é o destino, o destinatário. Trocou também, voz, fonte pelo destino, ouvido, né? Pessoa. E a linha cruzada, qualquer interferência que atrapalha é o ruído. Então, nós ficamos aqui com a letra A, beleza? Vamos lá para mais uma questão. Chegou aos ouvidos de um gestor de recursos humanos a informação de que estava circulando na empresa uma notícia infundada sobre a demissão em massa. O gestor, notícia infundada, então não é verdade, né? O gestor procurou informações sobre o que estava ocorrendo, certo? Logo, ele percebeu que a mensagem original sobre a demissão de um colaborador específico foi retirada do contexto, alterada e interpretada pelos colaboradores do setor como sendo passível de ser expandida a todos, criando pânico entre as pessoas. Então, alguém escutou lá e levou para frente o que não ouviu direito, né? No caso, a comunicação organizacional enfrenta problemas advindo de quê? Talvez você não precisaria nem ter essa aula teórica para responder essa questão. É uma sobrecarga de informação? Sobrecarga é quando é muita coisa e a pessoa não consegue assimilar, né? Então, não é. No caso aqui, nós estamos trabalhando com o quê? Uma distorção de conteúdo, distorção daquilo que foi falado. Barreiras físicas, não é. Fonte emissora, não. Falha mecânica, não. Né? Distorção de conteúdo. Dava para acertar aí tranquilo. Então, pessoal, conforme foi se passando o tempo, outros teóricos foi trabalhando esse aspecto da comunicação. Isso aí expandiu de uma forma que hoje em dia a comunicação ela está relacionada a todas as formas e setores de uma organização. Ela interage tanto no público interno quanto no externo. É por isso que nós temos aqui, ó, um modelo de comunicação institucional. O que que faz? Ó, se é da instituição, essa comunicação ela é responsável pela gestão estratégica das relações públicas, a construção da imagem e identidade forte da empresa, né? Da identidade positiva da organização. Está ligada à própria instituição. A comunicação mercadológica está ligada ao setor de produção, de venda, de marketing, divulgação publicitária. Então, essa daí está ligada mais ao quê? A venda, né? Mercadológica, ao mercado. E a comunicação interna, pessoal, ou também chamada de administrativa, é aquela que vai percorrer todas as áreas da instituição, ajudando, né, a criar a cultura e identidade da organização, facilitando o relacionamento entre os colaboradores, a interação, a flexibilidade na busca, então, dos objetivos da organização. Então, sobre isso, vamos fazer essa questão aqui da Sebrasp 2024, tá bom? Essa aqui pode ser a opção A do teu concurso, a opção B, então você tem que saber isso, né? A comunicação organizacional, ela expandiu-se no seu campo de atuação, exatamente o que falamos, né? Com a inclusão das dimensão institucional, dimensão mercadológica, dimensão interna e administrativa. Gabarito certo, acabamos de ver isso, né? Julgue o próximo item, que trata da postura do profissional em relações interpessoais. A divulgação de informações, mesmo em redes sociais, deve ser feita de maneira responsável. Até aqui, resta dúvidas. Prezando-se sempre pela veracidade, para que a pessoa que as divulga seja vista com credibilidade, de modo que o nível de confiança do grupo profissional nela não seja comprometido. Pessoal, não tem nem o que falar sobre essa questão 2024 também, corretíssima aí, né? Corretíssimo. Beleza? Então, vamos lá, trabalhar aqui, continuar. Agora vai entrar nos aspectos gerais da comunicação. Pessoal,
Para que se tenha uma comunicação, é preciso ter habilidades. E nós temos aí, basicamente, duas habilidades para que uma pessoa se comunique. As habilidades de codificação e decodificação. Codificar é quando eu escrevo algo, eu estou escrevendo um código, tá? A pessoa que leu, ela está decodificando, beleza? Quando eu escrevo, eu codifico. Quando eu vou entender, o destinatário vai entender, ele está decodificando a mensagem. Então, olha só, quais são as habilidades para codificar? A escrita e a palavra. E decodificar a leitura e a audição. Então, o que eu fiz? Isso foi eu mesmo que fiz para poder assimilar, né? Ó, para codificar, eu escrevo palavras. Para decodificar, eu leio e ouço. Para codificar, eu escrevo palavra. A escrita e palavra. Para decodificar, eu leio e ouço. Leitura e audição. Certo? Então, vamos lá fazer uma questão. Ó. A comunicação ela é capaz de influenciar os indivíduos na busca dos objetivos organizacionais e fazer com que eles se comprometam na organização. Aqui o gabarito está o quê? Perfeito. Mais uma questão. Na linguagem verbal, verbal é a linguagem falada, tá, pessoal? Não verbal é gesto, sinal de trânsito, guarda, verbal é a falada. Na linguagem verbal, há habilidades de comunicação codificadoras e decodificadoras. Esse negócio cai, hein? São decodificadoras. Opa! Decodificadora. Para codificar, eu escrevo palavras. Para decodificar, eu leio e ouço. Então, leitura e audição. Eu leio, para decodificar, eu leio e ouço. E ouço, né? Lá no presencial, eu leio e ouvo. E ouvo, ele falou, né? Não. Apesar que o verbo é ouvir, mas na primeira pessoa, né? É um verbo irregular, então ele fica ouço, não fica ouvo, não. Beleza? Vamos lá. Canais de comunicação. Gente, para que a gente possa ter uma comunicação em que a gente fale e a pessoa entenda, isso é comunicação eficaz, a gente tem que saber escolher o canal correto para o tipo de público. Tem um tipo de público que eu posso usar um determinado canal que vai ser melhor. Tem outro público que se eu usar esse mesmo canal que eu usei anteriormente, não vai funcionar. Então, a gente tem que saber com o que a gente está falando e os canais que podemos utilizar. Quando nós falamos diretamente com outra pessoa, ela não só escuta a nossa voz, ela pode também analisar a sua expressão facial, a sua expressão com relação às suas mãos, a sua postura e outros aspectos, né? Então, é muito provável que quando alguém está falando, você está ali observando não só o que sai da boca dela, mas a forma como ela se comporta, se ela faz muita careta porque ela não está gostando, você sente que a pessoa está incomodada e vice-versa, né? Então, olha só, os canais, eles podem se classificar de acordo com essa hierarquia que eu coloquei aqui na pirâmide, ó. Canal rico ou canal pobre, beleza? Então, quais são considerados canais ricos? Aqueles canais que eu tenho um feedback instantâneo. Se eu quero que alguém me dê uma resposta pronta e que ele saiba o que ele deve fazer exatamente, eu devo usar um canal rico ou pobre? Uma conversa cara a cara ajuda, né? Se eu ligo, mando mensagem ali, a pessoa responde na mesma hora. Então, conversa cara a cara, telefone, são exemplos de canais ricos, né? E-mail e intranet, ele já começa a sair do rico para ir para o pobre. Memorando, cartas, ofícios, relatórios, boletins, já são canais o quê? Considerados canais pobres de comunicação. Por quê? Porque os canais pobres, ele alcança muitas pessoas, né? Só que eu não tenho feedback instantâneo. Se eu faço um memorando circular, um ofício circular, e mando para toda a organização, informando de um assunto, eu sei que eu mandei, mas não tem como ter certeza se todo mundo leu. Agora, se eu reúno 3 pessoas para passar uma informação e eu falo aqui para as 3, e eu pergunto, vocês entenderam? Elas sim, então eu tenho um feedback instantâneo. Por isso que esse canal é considerado rico, e um canal é considerado pobre, porque eu não tenho esse feedback. Então, assim, eu vou só usar o rico, só o pobre? Não, pessoal, depende. Ambos os tipos de canais, seja de ele alta ou baixa riqueza, possuem sua vantagem. Se uma mensagem ela é rotineira, praticamente todo dia, semanalmente, eu tenho que mandar, e ela tem que alcançar muitos usuários que estão dispersos, né? Não tem como eu usar um canal rico, porque não tem como eu ir em todos os setores quase todo dia para transmitir informação. Então, nesse caso, a gente utiliza um canal de baixa riqueza. Agora, se uma mensagem ela é muito, muito importante, a pessoa precisa saber daquilo urgentemente, ela tem que dar um feedback, ela tem que ficar sabendo, então nós temos que usar um canal rico, né? Porque ele precisa ter certeza de que a pessoa compreendeu. Então, vamos escolher um canal rico, né? Então, nós temos as vantagens do canal rico e as vantagens do canal pobre. Canal pobre, pessoal, é um canal que atinge o quê? Muitas pessoas. Só pensar lá no ofício circular, o memorando circular. É um canal que atinge muitas pessoas. Isso é uma vantagem do canal pobre.
a comunicação fica registrada, ó, no ofício. Qualquer coisa, cara, não recebi isso aqui, eu posso reencaminhar, principalmente hoje que nós trabalhamos com sistemas eletrônicos, né? Então, essa mensagem ela pode ser planejada com antecedência, cada detalhe pode ser planejado, né? E é de fácil distribuição e replicação. Eu mando para todos os setores, por exemplo. Qual é a vantagem do canal Rico? Opa, esse aqui é um canal que é um canal mais pessoal, né? Mais cara a cara. É um canal de mão dupla, com respostas o quê? Rápidas. E o feedback é o quê? É instantâneo. Eu sei na hora se o cara entendeu ou não entendeu, se ele tem mais algum tipo de dúvida. Pessoal, interessantíssimo que vocês aprendam as vantagens do canal rico e vantagens do canal pobre, né? Olha só aqui, ó. Uma adequada gestão de pessoas envolve cuidadosa seleção de canais de comunicação e relacionamento com colaboradores. Os canais de comunicação podem ser hierarquizados, hierarquia, né? Em função da capacidade quanto a lidar com múltiplos sinais. Olha aí, a primeira informação. Simultaneidade, ou seja, facilitar um feedback rápido e de via dupla. Então tá aqui, duas pessoas, eu preciso ter um feedback rápido, né? Duas pessoas aqui, ó. Eu preciso ter um feedback rápido. Uma fala, outra escuta, né? Estabelecer um foco pessoal. Tá aqui, ó, duas pessoas com a comunicação. Gente, isso aí são aspectos de um canal rico, né? Beleza? Múltiplos sinais, simultaneidade ali no mesmo momento, feedback rápido, de via dupla, tá aqui, ó. São aspectos ligados ao canais do quê? Feedback instantâneo, canal rico. Foco pessoal, então instantâneo ali do lado. Se nós estamos trabalhando com um canal rico, nós temos que colocar aqui conversa, né? As três capacidades de transmissão de informação são conversa. Tá. Deixa eu só ler aqui, porque eu não li, né? Os canais de comunicação que atendem aos requisitos aí é o quê? A conversa face a face. Esse aí é um canal o quê? Canal rico. E os outros são canal o quê? Canal pobre, né? Comunicação interna e externa. Então, vamos lá. Por meio da comunicação interna, que é aquela dentro da organização, a gente pode enviar mensagem para os membros, os funcionários, né, de uma instituição. Comunicação interna é aquela que ocorre dentro da organização, empresa, pública ou privada, enfim, né? Então, nós podemos utilizar diversos recursos dentro de uma organização para se comunicar. Boletins, comunicados, jornais, revistas, folders, manuais, memorando, ofício, né, que nós falamos aqui, apostila, guias, atas, enfim, são os documentos aí oficiais que a gente pode usar para se comunicar internamente. Já o público da comunicação externa, pessoal, é quem? Seria aqueles clientes, né? Se a gente tem uma empresa, os clientes, os potenciais usuários, fornecedores de mercadoria, pessoas que compram ações da empresa, distribuidores, né? Diversos outros. Mais uma questão aqui, ó. A comunicação interna, dentro do órgão, né? Utilizada na gestão, é caracterizada por utilizar como veículo de transmissão relatórios, circulares, boletins, folhas soltas, folhetos completos, folders, jornais, revistas, manuais. Ela trouxe até mais do que o que tinha aqui, né? Tá certo, pessoal. Isso aqui, ó, o gabarito dela é o quê? Gabarito correto, tá? Comunicação oral, ou chamada de verbal, ou então escrita. Nós temos hoje, pessoal, a comunicação escrita hoje, ela é muito valorizada, né? Muito valorizada porque muitos canais hoje, a administração pública ela é muito formal, muito formalizada, tudo tem que ser escrito. Então, por isso que a comunicação escrita hoje ela é muito utilizada. E muitos canais demandam por essa habilidade da pessoa saber se comunicar bem na escrita, né? A comunicação já verbal ou oral, ela vai envolver mais a fala, ou seja, a oratória. É que o cara pode se comunicar bem através da fala. Isso também é muito importante para a carreira, principalmente de alguém que quer ser gestor. Um bom gestor, ele precisa se comunicar de forma correta, né? Então, assim, sem essa capacidade de se comunicar diretamente com os seus subordinados, ou os seus superiores, ou então mesmo conversas pessoais, o cara fica impedido de motivar, de liderar, né? Fica muito difícil para ele, então, ser um líder de sucesso. Beleza, pessoal? E aí nós temos também a comunicação não verbal, que é aquela que vai envolver condutas, né? Não vai envolver palavras nem escrita, vai envolver gestos, posturas corporais, expressões faciais, que também a gente consegue entender. Se o guarda de trânsito faz assim para ti, ó, e apita, você vai parar. Se ele apita e faz assim, você vai passar. Se ele apita e faz assim, a gente encosta. Então a gente consegue entender essa linguagem não verbal. Uma placa que tenha a placa de trânsito, vai lá no centro. Você vai lá no centro, aí a placa tem um E assim, ó, e tem assim um X cruzado. Você sabe que não pode parar nem estacionar. Então, essa é a linguagem não verbal. Beleza, pessoal?
Comunicação eficiente e efetiva. Um dos princípios da administração pública é a eficiência. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? A eficiência, ela está ligada, pessoal, a você usar um canal onde você vai gastar pouco. Então, você tem que usar, em tese, um canal pobre para você gastar pouco. Beleza? Então, uma comunicação eficiente é aquela que você gasta pouco. Uma comunicação efetiva é aquilo que você fala e o outro compreende. Tá? Então, a eficiente acontece quando gastamos o quê? O mínimo possível de recurso. Ou seja, se a gente quer gastar o mínimo possível, a gente escolhe, né, o mais barato, seja ele em termos de tempo, de custo e de esforço. Então, presta atenção, ó, quando escolhemos os canais de menor riqueza, escolhemos um canal de menor riqueza, nós estamos sendo o quê? Mais eficiente, ou seja, nós estamos gastando menos recurso, certo? Agora sim, pessoal, nós podemos ser eficientes, gastar menos, e não ter um bom resultado, ou seja, não ter uma comunicação eficaz ou efetiva. Podemos, não podemos? Sim, isso acontece quando a comunicação é não efetiva, ou seja, a gente fala e a outra pessoa não compreende, né? Então, a comunicação efetiva ou eficaz, né, acontece quando a mensagem ela é completamente compreendida pelo receptor. Se ele não compreendeu, ela pode até ter sido eficiente, porque eu gastei pouco, mas ela não foi efetiva ou eficaz. Beleza, pessoal? Então, vamos lá fazer mais uma questão aqui. Ó. Uma comunicação eficaz ocorre quando o significado pretendido da fonte e o significado percebido pelo receptor são os mesmos. Ok, quando entendeu aquilo que o destinatário falou, a fonte falou, o receptor entendeu, da mesma forma, são os mesmos, né? Então, nós temos aí uma comunicação eficaz. O gabarito dessa questão é correto. Comunicação formal e informal. O que é a comunicação formal? Formal é aquela que está ligada à administração pública no seu modelo burocrático mesmo. Né? Então, são aqueles que estão determinados pela própria organização. Eles estão previstos dentro do organograma da instituição. Beleza, pessoal? Já a comunicação informal é aquela que não utiliza canais oficiais, não precisa obedecer níveis hierárquicos, não está dentro do organograma da empresa. Claro que essa comunicação informal seria aquele corredor, aquela conversa de corredor, cafezinho, cigarro, né, tal, aquela coisa ali. Então, essa comunicação informal, a gente sabe que ela pode gerar inúmeros boatos dentro da organização. Claro. Aí as bancas gostam de falar assim, ó, a comunicação informal deve ser evitada nas organizações porque gera inúmeros boatos. Pessoal, isso para concurso público é errado, tá? A gente sabe que essa comunicação informal, ela traz boatos, ruídos, né, muitas vezes mal compreendidos, que pode ser ruim para a empresa. Desculpa, toma lá. Faltou a fala. Mas ela deve, pessoal, ela não deve ser evitada, tá? Então, quais são as ações que devem ser feitas pelo gestor para não impedir, mas minimizar os efeitos dessa comunicação informal? Ó, como é que ele pode fazer para evitar isso? Fornecer informações. A melhor coisa contra rumores é você manter os colaboradores sempre informados. Outra coisa, punir a pessoa que falou? Não. Chama, conversa, né, explica, leva informação, mas não punir. Tá? Explicar as decisões e comportamento da empresa, manter canais de comunicação abertos. Pessoal, sempre que vocês tiverem dúvida, falem comigo, falem com fulano, falem com ciclano, não saiam falando sem ter certeza. Então, isso é a melhor forma. Então, a comunicação deve acontecer formal e informal, não deve ser evitada informal. O que a gente deve fazer é fornecer informação, abster-se de atingir o mensageiro, né, não punir o mensageiro, explicar decisões, manter canais de comunicação abertos. Beleza, pessoal? Então, hoje, na administração pública, né, os órgãos públicos, as órgãos e entidades da administração direta e indireta, eles utilizam muito o modelo burocrático, né? E por utilizar o modelo burocrático, que é aquilo que a gente conhece como a distorção da burocracia, que é aquela parte ruim de tudo ser formalizado demais, né? Tudo tem que ter um prazo, tudo. Então, nós temos aqui, ó, que nesse modelo burocrático em que vivemos, a comunicação ela é extremamente formal. Agora, nós temos organizações que elas lidam com modelos mais flexíveis, então elas acabam incentivando aqui os canais informais muito mais, beleza? Então, vamos lá fazer mais uma questão. A comunicação informal deve ser evitada e desprezada? O gabarito é errado. Não, não deve ser evitada e desprezada. O que deve acontecer é manter canais de comunicação, abster-se de punir a pessoa, né? Manter canais abertos, tá bom? Levar informação,
mas ela deve sim ser incentivada, principalmente, pessoal, nos modelos de gestão mais flexível. Né? Fluxo de comunicação, isso aqui também é muito importante, né? As comunicações formais, ó, ou seja, aquelas que estão previstas no organograma da empresa, elas costumam, pessoal, seguir 3 direções, beleza? Pode ser um fluxo descendente, ó, desce, ó, se você pegar essa palavra, desce, o que vai acontecer? Ó? A informação, ela sai da cúpula e vai para, ó, desce, ó, saiu da direção ou da gerência e foi para onde? Para o setor de operação. Pode ser ascendente, então agora é aqui o setor operacional, a base, né, quem trabalha, pode pegar a informação e levar para a gerência, levar para a coordenação, levar para a direção, não é isso? Então aqui é ascendente, de subir. Ou então, pessoal, pode ser que a direção, ó, se comunique com outra direção, que a gerência se comunique com outra gerência, que o setor operacional se comunique com outro setor operacional. Essa comunicação é chamada de horizontal ou lateral. Né? Então, aqui não tem uma hierarquia, tá? Não tem uma hierarquia. Pode ser entre departamentos, um departamento com outro departamento, é o quê? Se não tem hierarquia, nós estamos aí tratando de um fluxo horizontal, beleza? Então, isso aqui, descendente, é quando desce, né? Isso aqui eu já falei para vocês, tá? Falei também que as organizações burocráticas, elas são extremamente formais, e as organizações flexíveis, elas costumam incentivar mais o informal. Beleza? Isso aqui eu já expliquei para vocês anteriormente, é só vocês darem uma lida no próprio material aí, tá bom? Sem dúvida. Vamos lá, questão 7. Muito utilizado em tarefas complexas, devido ao seu perfil de descentralização, a comunicação formal tem sido cada vez mais utilizada em organizações que passam por processo de flexibilização. Exatamente, pessoal. Se a comunicação, se as unidades, né, mais utilizadas em organizações, aquelas unidades que passam por um processo de flexibilização, que não são burocráticas, elas tendem a fazer o quê? Elas tendem a deixar mais esse modelo de comunicação informal, né? Então, esse gabarito aqui, na verdade, ele está errado, tá? Eu acho que ele está errado porque, ó, muito utilizado em tarefas complexas, tendo seu perfil de descentralização. Não, essa comunicação formal ela é centralizada, né? A comunicação formal, ela tem sido cada vez mais utilizada em organizações que passam por processo de flexibilização. Não, flexibilização, ó, flexíveis usa informal, e a burocrática usa formal. Então, o gabarito, ele está errado, beleza? Começou ali, eu acho que eu li errado, mas agora eu arrumei, ficou tudo bacana, né? Vamos lá, questão 8. Sobre o tema comunicação organizacional. É correto afirmar que quando operada em fluxo descendente, ó, desceu, a comunicação é considerada formal? Pessoal, sim. Por que sim? Porque nós estamos saindo aqui do gerente, né? Gerente e indo lá para o operário, né? E isso aqui acontece dentro de uma organização. Então, está dentro de uma hierarquia, sim. Né? Então, é formal conforme nós vimos, beleza? O gabarito é o quê? Certo, né? Vamos lá. Vamos fazer mais uma questão. Um grupo composto por 3 técnicos administrativos, ó, 3 técnicos, vamos lá, fazer 3 técnicos aqui, ó, 3 técnicos administrativos, né, bonitinho aqui, meus desenhos são os melhores, né? Atuantes no nível operacional, ó, legal, então aqui, ó, nós temos a pirâmide, né, nós temos a pirâmide, ó, e eles estão aqui embaixo, né, na base. Eles trabalham no nível operacional, lá embaixo. De uma unidade da organização pública, se reuniu com o objetivo de relatar para a direção. Então, eles vão levar informação para cá, ó, né? Das unidades da demanda do cidadão recebido por canal de ouvidoria. Nesse caso, o tipo de comunicação que será realizada entre o grupo, né, de técnico administrativo e o diretor pessoal, como nós estamos falando de técnicos administrativos, o diretor, organização pública, ela é formal, beleza? E como a informação está saindo dos técnicos para cima, ela vai ser o quê? Está saindo dos técnicos para cima, então ela vai ser ascendente, ó. Ascendente, ó, está saindo daqui e indo para cima. Ascendente. Descendente sairia do chefe para baixo. Ascendente, né? Então, está subindo. Muito tranquilo a questão dessa, né? Questão 2024, aí, ó. Não vai dar mole, hein? Esse aqui eu já falei para vocês, é aqueles tipos de comunicação, né? O institucional, aquele que preza pela imagem da empresa e tal. A mercadológica, voltada aí ao marketing, né? As vendas, os produtos, serviços. A administrativa interna, que está mais ligada lá à parte de planejamento interno, né? Dos servidores, incentivar os colaboradores a entender os objetivos, a abraçar os objetivos da organização, né?
trabalhando até questões sobre isso, beleza? Existe também, pessoal, o que nós chamamos de os ruídos, que são as barreiras de comunicação, né? Então, nem sempre uma comunicação ela é efetivamente concluída, né? Ela não, pode ser não eficaz, a pessoa pode não entender. Então, quando isso acontece, por algum motivo a pessoa não entende, então nós chamamos de barreiras de comunicação, tá bom? Como é que pode acontecer? Pô, se você não fala inglês e a pessoa está falando inglês, vai ter uma barreira de comunicação na fala, beleza? Nós temos também o que pode ser uma barreira, a emoção, uma pessoa muito emocionada, ela acaba falando e você não entende, uma pessoa muito triste ou muito alegre, né? Então isso pode alterar a percepção da informação, daquilo que a gente recebe. Então, para Robbins, pessoal, nós temos aqui algumas barreiras, né? Essas duas aqui são muito parecidas, caem em prova, você tem que saber a diferença. Filtragem, o que acontece? Eu quero que meu chefe veja que eu sempre levo coisa boa para ele. Então, eu acabo manipulando a mensagem para que sempre meu chefe veja de forma favorável, né? Então, isso aí é uma filtragem que eu faço. Qual a diferença da filtragem para a percepção seletiva? Na percepção seletiva, com base no preconceitos anteriores, ó, com base assim, em carões, por exemplo, que ele me deu, né, eu acabo fazendo o quê? Eu tenho um preconceito, experiência anterior, eu acabo modificando a mensagem para não pegar esse carão de novo. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. Ó. Aí eu já tenho uma experiência, ó, percepção seletiva. Eu tenho uma experiência anterior muito ruim de ter entregado esse relatório aqui. E meu chefe, se eu entregar de novo, ele vai brigar de novo. Aí eu pego lá e mudo. Isso é uma percepção seletiva. Ou seja, ele já tinha uma percepção anterior sobre isso. Tá bom? Então, não esqueça disso, tá? Filtragem, eu sempre quero que ele veja de forma favorável. A percepção seletiva, eu tenho medo do que pode acontecer com base em experiências anteriores, né? Excesso de informação. O cara que tem muito e-mail para responder, por exemplo, pessoal, ele está com excesso de informação gigantesco, ele não vai dar conta. Então, isso vai ser uma barreira. Emoções também são barreiras, linguagem, né? O tipo de linguagem, o nível educacional da pessoa. Uma criança não consegue se comunicar igual um adulto, ou às vezes até melhor do que um adulto, dependendo das... Então, assim, isso vai, né, mudar o significado aí, tá? A apreensão ou ansiedade também de quem fala, né? Por exemplo, aqui a gente pode timidez, a dificuldade na fala, fobia. A gente sempre conhece um amigo na escola, quando a gente estudava lá na educação básica, que não apresentava trabalho, não conseguia se treinar, por mais que ele estudasse, treinasse muito, estivesse muito preparado, mas ele não conseguia ir lá para frente. Então, isso aí também é uma barreira, né? Beleza, pessoal? E a gente tem, gente, a rede de comunicação. O que são as redes? Ó? Quando a gente está trabalhando numa organização formal, né, uma organização burocrática, a comunicação ela tem que ser formal. E quando ela é formal demais, ela é centralizada. Ou seja, né, quando ela é formal, ela acaba sendo centralizada demais. Então, assim, para você tomar uma decisão, você precisa sempre levar essa informação para alguém. Então, com base nisso, pessoal, que nós temos as redes de comunicação, ela ser centralizada ou descentralizada. Então, presta atenção, se dentro de uma organização a gente tem que levar tudo para uma pessoa e ela que toma as decisões, nós temos uma rede muito formal e muito centralizada. Se nessa rede, né, nós temos ali que uma pessoa pode se comunicar com mais de uma pessoa e elas podem decidir juntas, então é uma rede mais informal e mais descentralizada. Então, exemplos aqui, ó, você pode, ó, cadeia, ó. A rede em cadeia é muito centralizada, porque cada pessoa se comunica com apenas uma pessoa, sendo que uma dessas pessoas é aquela que vai decidir sempre, né? Em roda, pessoal, veja que parece uma roda aqui, ó, em roda. Cada um se comunica com uma só pessoa, sendo que aqui o centro ó, é a pessoa que vai decidir, por isso que ela é centralizada, né? Tudo parte ali do centro. Em Y também é centralizada, beleza, pessoal? Ela ocorre nos dois níveis, mas pessoas, cada um se comunica com uma só pessoa também. Em círculo, tá? Ali é em roda, formato de roda, porque tem um centro no meio, e aqui é em círculo, né? Veja que cada pessoa se comunica com mais duas pessoas, né? Essa aqui se comunica com essa e com essa. Essa aqui, ó, se comunica com essa e com essa. Então, aqui eu já vejo que eu já tenho uma rede descentralizada, porque eu não falo só com uma pessoa. E essa aqui, pessoal, todos os canais, ó, todo mundo se comunica com todo mundo. Pode ver, ó, se você pegar esse aqui, ó, esse cara fala com esse, ele fala com ele fala com esse cara aqui também. Né? E aí, ó, aqui todo mundo vai se falando aqui, ó, no meio. Então, aqui nós temos uma rede também de todos os canais, que é do tipo descentralizado. Como consequência disso, pessoal, na rede que nós temos ali as informações mais centralizadas no líder, né, no líder, onde é a pessoa sempre, ela que resolve, sempre toma decisões, né,
Esse tipo de rede centralizada, essas daqui, que nós vamos trabalhar aqui, ó. Essa aqui, ó, 1, 2, 3. Essas três aqui, ó, que são mais centralizadas, né? Elas são mais adequadas para lidar rapidamente com problemas simples. Se o problema é bem simples, eu levo lá, o cara decide. A verdade é essa, um cara só ele decide. Agora, se eu estou trabalhando com uma rede descentralizada, né? E aí várias pessoas podem decidir, então ela é mais adequada para lidar com problemas mais o quê? Mais severos, né? Porque acontece a troca de informação com vários membros e aí acaba tendo uma tomada de decisão conjunta. Então, quando o problema ele é mais complexo, quanto mais pessoas eu ouvir, melhor, né? Quando ele é mais simples, uma pessoa consegue resolver. Então, a centralização para problemas mais simples, a descentralização da informação para problemas mais complexos, né? Então, vamos lá, ó, rede centralizada, melhores para decisão de problemas simples, redes descentralizadas, melhor para decisões com problema mais o quê? Mais complexo. E hoje em dia, né, nós temos aí as questões chamadas de endomarketing, pessoal. Endo não é do Brasil, endo significa dentro, né? Dentro, endoscopia, ó, endovaginal, endo é dentro. E marketing, você sabe que é fazer propaganda, né? Propaganda. Então, quando eu pego o endomarketing, isso é um conceito muito importante hoje dentro das organizações, que é o marketing voltado para os próprios trabalhadores. A empresa, ela investe no marketing interno, ela investe, ela fala muito bem da empresa, para os colaboradores, e os colaboradores acabam o quê? Abraçando os objetivos da organização, se sentindo parte da organização e dando tudo de bom e de melhor para concluir os objetivos da organização. Beleza, pessoal? Então, essa comunicação interna aí, ó, né, para a Beck, né, ele fala que ela é a espinha dorsal do endomarketing. A comunicação interna é a espinha dorsal do endomarketing. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, aí a gente vai dar uma paradinha agora, e aí a gente vai voltar para resolver mais questões, beleza? Vamos embora que o edital já saiu e o nosso curso é pós-edital. Bora buscar!